Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Querida irmã, queridos irmãos do ISB, no nosso curso de Mariologia, hoje vamos falar um pouquinho dos dogmas marianos. No nosso livro, no manual que vocês têm aí em formato PDF, temos do Dom Murilo com Maria Mãe de Jesus um quadro em ordem cronológica dos dogmas marianos. Mas antes de falar dos dogmas, nessa síntese de Mariologia do Brustolin, ele diz algo que vocês vão encontrar também aí, em definição do dogma, que depois eu colocarei lá no guia de estudo. Mas vamos ver o dogma. Diz assim: Maria na fé da Igreja, diz assim: a mãe de Jesus não é apenas conhecida através dos escritos dos tempos apostólicos. Na vida da Igreja, Maria não é uma lembrança, mas uma presença. A história conhece fatos e relatos que mostram como a Mãe de Deus acompanhou o crescimento da comunidade dos seguidores de Jesus. Neste percurso, foi-se delineando cada vez mais o significado singular de Maria para os discípulos do Filho de Deus. Conhecer os dogmas marianos é entrar em diálogo com a grande tradição cristã e contemplar a herança que a Igreja transmite a respeito da Mãe do Senhor. E aí diz ele, o dogma nasce na Igreja, que acolhe a palavra de Deus com P maiúsculo, aprofunda seu significado e evolui na compreensão do dado revelado. Há uma evolução no dogma porque a compreensão da revelação cresce no coração da Igreja à medida que ela avança no seguimento de Jesus. Compreender mais não significa saber mais, mas viver com maior intensidade a palavra. Olha só, compreender mais não significa saber mais, mas viver com maior intensidade a palavra, com P maiúsculo. Ao proclamar um dogma, a Igreja revela-se uma ouvinte atenta à palavra de Deus na história. A finalidade de todo dogma é acolher cada vez melhor a realidade fundamental da revelação. Cada época da história procura aprofundar a fé, acolhendo Deus que se revela em Jesus Cristo. Ao entrar na dogmática mariológica, é preciso acentuar que a jovem de Nazaré assume papel singular na história da salvação, porque gera o Cristo ao mundo, pois o Filho preexiste à mãe. Aceitando o convite angélico para gerar a Cristo, Maria torna-se simultaneamente mãe e esposa. Ela contrai um matrimônio com a Trindade, um acordo recíproco e indissolúvel, concordando em participar maternalmente da nova aliança que a Trindade estabelece com o mundo. A Igreja procurou ao longo dos séculos assimilar sempre mais esta relação da Virgem com a Trindade. Olha que lindo, né? Uma explicação muito simples, mas de uma profundidade. Aliás, tudo que é simples é profundo, né? Então aqui, o autor, nosso querido Dom Krieger, no livro, vai explicando cada dogma que vocês terão, e ele diz algo muito lindo, né? Sobre quando fala de um dogma,
eu vou ver se eu acho aqui, porque não tinha pensado em falar, porque ia falar só do Brustolin, mas diz assim, na página 100, tá bom? Que só para vocês diz assim, quando se pronuncia a palavra dogma, as reações são diversas. Aos que veem apenas de forma negativa, acreditando que ele negue a liberdade e seja até algo irracional. Outros o julgam racional. Demais a ponto de se pretender aprisionar a mensagem da salvação em conceitos rígidos, da razão ou da uma linguagem que presumiria válida para todos os tempos, mas de fato não seria. Mas, diz ele, na página 101, começa a surgir uma nova visão sobre os dogmas, nova, porém, na verdade. É a que atinha os primeiros cristãos, poucos anos depois de terem começado o trabalho evangelizador, os apóstolos sentiram a necessidade de ter clareza em determinados pontos que começavam a dividir a igreja. Foi essa necessidade que deu origem ao Concílio de Jerusalém, o qual apresentou a síntese de seus trabalhos de maneira magistral. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. No original grego, o verbo usado é doxen, de onde deriva a palavra dogma. O dogma é, pois, uma obediência de fé, uma abertura a Deus, o momento de encontro de Deus com o homem e do homem com Deus. Uma referência ao mistério, uma proclamação da ação salvadora de Deus na história em favor dos homens, um serviço à fé e à piedade do povo cristão. É uma baliza que indica o que já se conseguiu saber com certeza, e não um muro que impede a caminhada. Esta frase é maravilhosa. É uma baliza que indica o que já se conseguiu saber com certeza, e não um muro que impede a caminhada. Pois bem, então aqui vocês vão ver que no guia de estudo que eu preparei para esse dia, tá bom? Estamos aqui trabalhando os temas dos dogmas marianos. Como que eu pensei em fazer para não vos cansar, mas para vos ajudar no aprofundamento? Mariologia, guia de estudo 5, os dogmas marianos, tá bom? Tá abrindo aqui. Bom, já coloquei as páginas, desculpa, queridos, guia de estudo 6. 5 já foi postado. Então, temos aqui do manual as páginas 109 a 129 falando dos dogmas, lembram-se? Mas temos o que eu li, o conceito de dogma, está na página 100, que vou colocar aqui 100 até a 101, ponto e vírgula, 109 a 129. Eu coloquei a sugestão de um vídeo complementar, que é uma aula que eu dei o ano passado, e coloquei como roteiro de estudo, que não precisa ser entregue. Talvez eu coloque mais algum material para vocês, se querem curtir um pouquinho melhor sobre os dogmas, mas depois eu colocarei, talvez um pequeno vídeo. E nós vamos tratar um pouco, então, sobre os dogmas, e eu falo, roteiro de estudo, não precisa ser entregue, apoiado no quadro cronológico, página 130, 131, faça um esquema pessoal sobre os dogmas marianos. Aí é para você, porque já tem outros dois trabalhos, né, para ser entregue no dia 1º de outubro. E diz assim, os dogmas, primeiro dogma, maternidade divina. Primeiro, o conteúdo do dogma diz, Maria é mãe de Deus, pois Jesus Cristo, seu Filho, é Filho de Deus e Deus ele mesmo. Deus, nesta expressão, designa unicamente a pessoa do Filho.
Naturalmente, Maria não é a mãe da divindade de Jesus. Desde a encarnação, contudo, não se pode separar nele a divindade da humanidade. É o mistério, meus queridos, da união hipostática. Depois tem a fundamentação bíblica, que vocês vão ler para fazer o vosso trabalhinho. Gálatas 4:4, Marcos 6:3, Mateus 1:18, 25, 13:55, João 6:42, Lucas 1:35, 39, 44 e 56. Qual concílio? Efésio 431. Maria é a Theotokos, a mãe de Deus. Então, por quem foi proclamado o concílio de Efésio em 431. E o que o dogma nos ensina? Diz aqui o autor. Deus, na pessoa de Jesus, entrou em nossa história, assumiu tudo o que é humano, menos o pecado. Maria é a nova Eva. Em cada mulher, Deus deixa transparecer o seu rosto. Tendo Jesus nos assumido como irmãos, Maria também é mãe de todos os viventes. Olha quantas coisas nós poderemos aprofundar dos dogmas marianos, tá bom? Eu vou só, que disse que quero que vocês meditem um pouquinho. E se quiserem, podem assistir a minha aula, na qual eu leio todo o conteúdo. Mas vejam que eu estou fazendo aulas narrativas, como penso que deu muito certo com a turma do semestre passado. A virgindade perpétua. Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Antes do parto. Mateus 1:18, 25, Lucas 1:16, 38. Nós já estudamos isso, né? Alma, o termo técnico. Jesus não nasceu de relações matrimoniais normais, mas de uma concepção operada pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, no parto, depois do parto. Calcedônia, 451, define: Jesus é nascido da Virgem Maria. Constantinopla II, encarnou-se na glória Theotokos e sempre Virgem Maria. Lateranense, a Santa e sempre Virgem Maria, Imaculada Mãe. A expressão virgem antes do parto, no parto e depois do parto é do Papa Paulo IV, quando foi proclamado nesses sínodos, mas a afirmação do Papa é do dia 7/8 de 1555. Toda a vida de Maria foi uma total disponibilidade aos desígnios de Deus. Sua virgindade é resultado da sua consagração total ao Senhor. Maria é exemplo para os que querem ser somente do Senhor. Se vocês quiserem, né, depois fazer essa ligação do quadro e o que o autor diz, quando ele fala do dogma da virgindade depois do parto, ele explica muito bem na página 120 e 121, né? Antes do parto, no parto, diz assim: virgindade no parto. Maria permaneceu virgem física e moralmente no parto. É um dado de fé definido no Concílio Lateranense. Não foi determinado em minúcias o sentido dessa afirmação. A Sagrada Escritura não testemunha formalmente a virgindade do parto. Por quê? É uma interpretação magisterial, mas lembram-se daquela síntese que eu faço? Tradição, história da salvação, Sagrada Escritura, tradição configurada pelo magistério. Virgindade do parto pertence à fé cristã, a afirmação da virgindade de Maria depois do parto do seu filho primogênito. Isto é, Maria, depois do nascimento, não teve outros filhos, nem consumou seu matrimônio com José. E aí vai. Não é dito expressamente na Bíblia que ela não tenha tido outros filhos. Contudo, mais de uma passagem lembra do conceito Adelphos, irmãos
são primos, significa primos, né? E se vocês querem mais uma fonte que eu falava, lembram-se que quando nós estudamos alguns elementos da Sagrada Escritura, quando Mateus interpreta Maria no Antigo Testamento, né? O Emmanuel, Deus conosco, eis que uma virgem conceberá. Qual o termo? Enquanto que no hebraico se refere a Alma, uma mulher jovem, que não diz virgem ou não, referindo à mãe de quem? Do Emmanuel, Deus conosco, filho Ezequias, Abia. Lembram-se? Aqui na página 37, quero que vocês não vejam como nós vamos construindo essas verdades de fé tão lindas que a igreja demonstra. O Emmanuel Ezequias, já o Emmanuel Jesus, não usa o termo grego, o hebraico Alma, mas o termo paternós, isto é, virgem. Já são elementos que a gente vai formulando, não? Então, estudamos a virgindade perpétua. Outro dogma, a Imaculada Conceição. A bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro instante da sua concepção, por um privilégio e uma graça única de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus, Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha da culpa original. Indiretamente, porque não tem uma fundação bíblica direta, mas indireta, Gênesis 3,15, Lucas 1,28, Lucas 1,48, não foi definido num concílio, mas por uma bula de Pio IX, Bula Ineffabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, e o que o dogma nos ensina. Em Maria começa o processo de renovação e purificação de todo o povo. Ela é toda de Deus, protótipo do ser humano, que o ser humano é chamado a ser. Em Maria e em nós age a mesma graça de Deus. Se nela Deus pode realizar seu projeto, poderá realizá-lo também em nós. Eu sempre digo, tudo o que Deus realizou antes em Maria é porque Ele quer realizar em nós durante a nossa vida, por intercessão dela. O último dogma, a Assunção. A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, ao final da sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Indiretamente, Gênesis 3,15, Romanos 5,6, 1 de Coríntios 5, 21, 26, 54, 54, Salmo 131, Lucas 1, 21 e Apocalipse 12. Foi proclamado por Pio XII na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, no dia 1 de 11 de 50. E o que nos ensina o dogma? Maria é a imagem e início da Igreja no futuro, uma mulher que participa da glória do Deus vivo. A dignidade da mulher é reconhecida pelo Criador. Nosso corpo, templo do Espírito Santo, é para a santidade e não pecado. O valor da mulher, a nova Eva, Maria, não tantas coisas podemos trabalhar, tá bom? Então aqui nós temos esses elementos, não quero vos cansar, como eu disse, tem um material vasto, mas eu gostaria que vocês fizessem esse trabalhinho, né? De estudar, ler ao menos as citações bíblicas, né? E fazer um esquema pessoal para a sua vida, para que isso possa ser elementos essenciais para a compreensão do dogma mariano. Só para não vos cansar, então, eu faço uma síntese da síntese da síntese, porque nós estamos fazendo um encontro remoto, e eu não quero aqui também dizer, cada um
tem o seu jeito de estudar e de fazer as coisas, né? E aqui, então no guia 6, eu gostaria tão somente que você fizesse um esquema, um resumo, como você quer entender isso, dos dogmas marianos. Assim nós vamos avançando e eu tenho alguns temas muito importantes para falar e para ir fechando sobre o tema do dogma mariano. Nós agradecemos a Trindade Santa por nos ter dado Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa semana, paz e bem.